Olá pessoal, neste vídeo de AM434, Cartografia Digital 2, a gente vai entrar no tópico 2 de confecção de bases cartográficas. A gente vai ver os conceitos, características e o termo aqui de compilação. Bom, o que é então uma base cartográfica? A base cartográfica ela retoma a ideia de um conjunto de dados espaciais que segue um padrão de modo que represente um local de interesse, descrevendo suas posições, as formas geométricas e a parte temática por um determinado fim, de modo que possa prover informações aos usuários, ok? Considera sinônimo aqui na disciplina o termo base cartográfica, base geográfica ou base geoespacial. Segundo o autor aí, o Lazarotto, em 2005, a base cartográfica também é o considerado material provedor de informações cartográficas e que são relevantes para um determinado fim, ou seja, para a execução de um determinado serviço ou para a construção de um novo produto cartográfico. Então a gente entende aqui, pessoal, que a base cartográfica vai ser um conjunto mesmo de dados, né, espaciais. Você pode ter dados aí vetoriais, dados matriciais, que ele vai fornecer informações aí de uma determinada área, né, de forma que você possa fazer aí diversos produtos cartográficos, gerar uma carta, um mapa, gerar um modelo digital de elevação, uma ortofoto. Então, isso seria uma base cartográfica. Bom, um produto da base cartográfica aqui, que é a carta topográfica, né? Ela é o principal produto no nosso mapeamento sistemático nacional. Ela já está caindo em desuso, porque a ideia agora, no futuro próximo e no médio prazo aí, a gente trabalhar com bases cartográficas contínuas, né? E não mais nas cartas topográficas em si numa determinada região. Ter, por exemplo, um estado ou o Brasil inteiro todo mapeado. Então aqui, o que a gente tinha ali no mapeamento sistemático que tem hoje são dados na escala de 1 para 1 milhão até 1 para 25 mil, né, essas cartas, de 1 para 250 mil até 1 para 25 mil, as cartas são todas em projeções UTM, e aí, pessoal, a gente tem também a área de abrangência dessa carta topográfica. Por exemplo, 1 para 1 milhão vai pegar aqui 4 graus de latitude, 6 de longitude, né? Uma de 250 mil vai ser 1 grau de latitude, 1,5 de longitude, uma de 50 mil vai ser 15 minutos por 15 minutos, e assim vai. Bom, as cartas que a gente tem, as cartas topográficas aqui, as cartas gerais, né, elas são divididas em cartas planimétricas e planialtimétricas. As planimétricas foram produzidas aí entre a década de 60 até 1990, e contém os seguintes planos de informações: a parte de hidrografia, né, com rio, córrego, lago, cachoeira, hidrografia costeira; a parte de transporte, que vai ter aí o sistema rodoviário, ferroviário, aeroporto, mineroduto, oleoduto; tem a parte de comunicação de linhas telefônicas, de energia, que tinha a linha de transmissão; a parte de limites e fronteiras, né, os limites administrativos e as fronteiras aí dos países; a parte de pontos de referência, capitais, cidades, distritos, sedes municipais; a parte de obras públicas e industriais; a questão da infraestrutura geodésica, né, os pontos geodésicos, os marcos, os RNs; e a parte de vegetação. Já na carta planialtimétrica, ela continha essas mesmas informações planimétricas, só que adicionava aí a curva de nível, os pontos cotados e a batimetria ali na área litorânea, né? Além disso, tinha algumas cartas que tinham ainda o relevo sombreado aí para dar um aspecto interessante aí na altimetria. Bom, como eu falei anteriormente, né, hoje a carta topográfica está perdendo lugar para as bases cartográficas contínuas, e o IBGE já está disponibilizando isso. Hoje, no Brasil, a gente tem as escalas de 1 para 1 milhão e 1 para 250 mil de todo o território, né, a base contínua vetorial. Eles estão trabalhando para gerar a base na escala de 1 para 100 mil, ok? Alguns estados brasileiros já têm disponíveis as bases contínuas na escala de 1 para 25 mil, né? Tem alguns estados que têm investido nisso, por exemplo,
Rio de Janeiro, Santa Catarina, a Bahia tem alguma parte ali mapeada 1 para 50 mil também. Então, hoje a ideia é vir usar base cartográfica contínua. E todos os parâmetros desses produtos gerados atualmente com essas bases cartográficas contínuas são seguindo as especificações da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? E todos esses produtos devem estar catalogados lá na parte de metadados da INDE. Bom, pessoal, para a gente gerar uma base cartográfica aqui digital, a gente pode usar diferentes dados, né? Normalmente, o que se utiliza são dados de aerofotogrametria e sensoriamento remoto para fazer a parte de obtenção dessas imagens, para fazer toda a parte de restituição, né? E também a gente precisa da topografia geodésica para ter esses pontos de controle aí, para fazer o próprio processamento aerofotogramétrico, o processamento aí, de geração de ortofoto, ortoimagem. Outra forma também é a gente já utilizar cartas topográficas já prontas e fazer o processo de vetorização e digitalização dessas cartas, fazer uma compilação cartográfica para assim gerar uma base cartográfica, ok? E toda essa base cartográfica gerada, seja aí por uma compilação, seja usando os dados de aerofotogrametria, sensoriamento remoto, topografia e geodésia, eles têm que seguir hoje no Brasil os padrões da INDE. Então, por exemplo, a forma de aquisição tem que seguir lá a ET-ADGV, a estruturação dos dados tem que seguir a ET-EDGV, a documentação tem que seguir o perfil de metadados geoespaciais brasileiros, as orientações de produtos e os layouts tem que seguir aqui a ET-PCDG e o controle de qualidade tem que seguir a ET-CQDG. Todas essas partes aqui de aquisição, estrutura, documentação e layout, orientação, a gente viu lá essas normas na cartografia digital 1, e aqui na cartografia digital 2 a gente vai ter um último tópico que vai ser controle de qualidade, ok? Mas aí a gente, durante a prática desse tópico aqui 2, de confecção de bases cartográficas, a gente vai precisar utilizar dessas normas aqui. Bom, pessoal, entrando aqui para finalizar essa aula, a parte de compilação, né? A compilação ela consiste em reunir um conjunto de materiais cartográficos que já existe para produzir uma nova base cartográfica, né? E dessa base cartográfica você pode gerar uma carta ou um mapa. Então, segundo o IBGE, aí, a definição que o IBGE usa de compilação seria o seguinte: é o processo de elaboração de um novo e atualizado original cartográfico, tendo por base a análise da documentação existente, e segundo a qual um ou vários mapas e cartas, fotografias aéreas e levantamentos são adaptados e compilados, né, juntados em base com material estável e para escala e projeções únicas. Ele ainda coloca que pode ser separado em 2 tipos a compilação direta e compilação com redução. O que seria isso? A compilação direta é o processo utilizado quando a documentação básica ela vai ser composta de cartas cuja escala é a mesma da base final. Assim, a compilação é feita diretamente sobre as cartas, sem necessidade de seleção ou redução, né? Você fazer generalização cartográfica. Já a compilação com redução é quando você vai reunir um conjunto de dados cartográficos ali, que você vai utilizar para gerar um outro produto, né, uma base cartográfica com escala menor. Então, a sua referência vai ser aqui dados em escala maior e eu estou gerando uma base em uma escala menor. Por exemplo, eu estou trabalhando com cartas do IBGE 1 para 50 mil, eu vou juntar elas, mas a minha base final vai ser 1 para 100 mil. Então, seria a compilação com redução. Já a compilação direta, você tem cartas 1 para 50 mil, você vai gerar uma base cartográfica 1 para 50 mil. Bom, esse processo de compilação, pessoal, é um processo que precisa ter muita edição cartográfica, ok? Por exemplo, as cartas topográficas do IBGE, quando você vai pegar elas, as diferentes cartas, e juntar, elas vão ter curvas de nível separadas, hidrografia separada. Então, você pode ver aqui, ó, que na junção tem aqui uma carta e aqui é o limite entre uma carta e outra.
Então, quando você junta esses dados, ó, a curva de nível não vai ficar batendo, a hidrografia aqui, ó, uma aqui é azul, na outra carta está verde, ela não fica batendo. Então, você vai ter que fazer todo esse processo de edição aqui e compatibilização desses dados. Então, é uma tarefa que requer um certo trabalho. Outra coisa é a questão também da precisão dos dados, né? A quantidade de processamento que a gente tem para obter essa base cartográfica vetorial, a gente tem que prestar muita atenção, né, na questão das incertezas ali presentes no processo. Então, normalmente, essas cartas topográficas que foram utilizadas aí no mapeamento sistemático foram geradas com aerofotogrametria, né? Então fizeram um voo, coletavam a imagem e as imagens aí eram umas fotografias monocromáticas, né? Então era mais ou menos isso aqui que a gente está vendo nessa imagem. Então aí tinha lá os cartógrafos que iam fazendo a restituição desses dados, fazendo extração de curva de nível, hidrografia e tudo mais. Então, só nesse processo já tinha o processo de incertezas ali, né? É lógico que isso deveria sumir na escala de trabalho da carta, por exemplo. Tem que ser menor que o erro de graficismo ali da carta que a gente está utilizando. Depois, por exemplo, a gente pega essa carta que já está pronta, a gente vai digitalizar, vetorizar e vai inserir erros ali em cima. Depois a gente vai pegar esses dados, fazer conversão de datum, de sistema de projeção. Então, pode estar inserindo mais incertezas no processo. Por isso é importante, depois que você faz uma compilação de dados, gerou uma base cartográfica, você fazer o controle de qualidade dessa base que foi gerada. Okay? E aí, no final da disciplina, a gente vai ter um tópico específico para essa parte de controle de qualidade, e vocês durante o curso têm também uma disciplina optativa específica de controle de qualidade cartográfica.